A graça e paz, amados, vamos meditar num tema que é uma interrogação. Quem é você? Você já pensou sobre qual é o objetivo da sua vida neste mundo? Por que nós estamos aqui? Qual é a fundamentação para que possamos a cada dia viver como se fosse uma coisa que não tivesse uma explicação lógica? E quero ler com os amados um texto que se encontra na Palavra de Deus, no capítulo 16 de Mateus, e nós vamos ler do versículo 13 até o 17. Diz assim a palavra do Senhor. Chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam-lhe: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Perguntou-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. O nosso texto, ele nos mostra duas perguntas feitas por Jesus aos seus discípulos. E é interessante que Jesus, ele só elogia uma das duas respostas. A primeira resposta, ele ouve aquilo que os homens pensam da sua pessoa. E uns dizem que ele era João Batista, outros diziam que ele era Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas todos eles estavam errados. E havia a necessidade de que os seus discípulos tivessem plena certeza de quem era Jesus, tivessem plena certeza do ministério de Jesus neste mundo, porque ele veio para este mundo e para fazer o quê? Estas perguntas que levaram os seus discípulos a refletir eram um método muito interessante de ensinamento. E havia também um filósofo há 470 anos antes de Cristo, ele viveu de 470 antes de Cristo até o ano 399, viveu 70 anos, um filósofo que tinha o nome de Sócrates. Ele foi considerado o pai da filosofia. Foi um dos maiores filósofos que já existiu. Muitas pessoas têm comparado os ensinamentos de Sócrates com os de Jesus, porque existem sim algumas características bem parecidas entre a vida de Sócrates e a vida de Jesus. Uma das características é exatamente o fato de que Sócrates nunca escreveu nenhuma linha a respeito daquilo que ele ensinava. Os seus ensinamentos eram baseados exclusivamente em perguntas. E Sócrates perguntava a respeito das coisas que os homens viviam. Perguntava a respeito da virtude, o que é a virtude, o que é o bem, o que é a verdade, coisas que faziam com que os homens refletissem a respeito de suas vidas. E nesse contexto em que nós lemos, Jesus usa esse método para que seus discípulos fiquem também bastante convictos de que Jesus era o Cristo, sim, aquele que veio para trazer salvação
a todos os homens. E apesar de todas essas coisas parecidas entre o ensinamento de Sócrates e o ensinamento de Jesus, havia entre essas duas personalidades uma distância infinita. É claro que quando Sócrates veio, o seu método de ensinamento ele foi tão efetivo que ficou conhecido como método socrático. Todos os seus discípulos o respeitavam. As suas ações, os seus ensinamentos, a sua vida ficou registrada pelo relato de seus discípulos, principalmente de Platão e Xenofonte, que foram seus discípulos e que deixaram registrados todos, ou pelo menos uma boa parte daqueles ensinamentos que fizeram com que os seus discípulos fossem também grandes filósofos. E Sócrates, ele dividiu a história da filosofia em duas partes. Uma parte chamava-se antes de Sócrates e a segunda parte depois de Sócrates. Interessante que Jesus também fez uma divisão, mas Jesus fez uma divisão na história da humanidade, na história do mundo, quando historiadores, mesmo aqueles que não aceitam a existência de um Deus, mesmo cientistas ateus, têm que reconhecer que Jesus Cristo esteve aqui neste mundo, porque tudo é relatado como antes de Cristo na história ou depois de Cristo. Então é evidente que Cristo esteve aqui. Agora, nós temos que saber que os seus ensinamentos foram muito, mas muito mais poderosos do que os ensinamentos de Sócrates. Observe que de todas as perguntas que Sócrates fazia, o que é a virtude, o que é o bem, o que é o mal, o que é a verdade, ele só trazia as perguntas, mas em todos os ensinamentos que nós encontramos de Jesus, ele trazia as respostas. Enquanto Sócrates tinha as perguntas, Jesus tinha as respostas para todas as perguntas. E nós vemos isso todas as vezes que Jesus fazia um milagre. Quando ele curava um cego, ele dizia: sou a luz do mundo, quem me segue jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando Jesus multiplicava os pães, ele dizia: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quando Jesus pastoreava as suas ovelhas e as ensinava, dando respostas para as suas perguntas, ele dizia: eu sou o bom pastor. Quando Jesus comparava os ensinamentos dos judeus que traziam a lei debaixo do braço, fazendo com que as pessoas fossem religiosas, Jesus trazia um novo ensinamento dizendo: eu sou a videira verdadeira. E quando as perguntas eram sobre o caminho, determinada ocasião, ele estava ensinando seus discípulos, dizendo que ele ia para o Pai, ia preparar lugar para os seus discípulos, e quando ele preparasse lugar, ele viria outra vez para levar os seus discípulos para que onde ele estivesse, estivessem todos com ele. E quando ele está fazendo esse ensinamento, Tomé pergunta: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como poderemos saber o caminho? E Jesus disse em João 14:6: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nós vemos que, apesar das comparações feitas pelos homens com o ministério de Jesus e os ensinamentos
daquele grande filósofo conhecido como Sócrates. Eles são completamente diferentes em muitos aspectos. Enquanto Sócrates, ele questionava a própria vida, e depois de tanto tempo fazendo questionamentos e ensinando os seus discípulos pelo seu método socrático de fazer perguntas, ele dizendo aos seus discípulos: conhece-te a ti mesmo. E Jesus dizia em João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E em João 8,36 ele disse: o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Um ensinamento completamente oposto, porque Jesus, enquanto Sócrates chega a uma conclusão de que todo aquele ensinamento que ele fez levou ele a entender que ele não sabia de nada. E ele diz, quase já no final de seus ensinamentos, uma frase que ficou marcada por toda a história dos homens. Ele diz: só sei que nada sei. E Jesus traz uma resposta avassaladora sobre a sua pessoa. Ele sabia tudo, ele conhecia tudo, ele sabia qual era o destino da humanidade, ele conhecia de onde ele tinha vindo. Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Jesus trazia todas as respostas, enquanto Sócrates só trazia as perguntas. Jesus deixou bem definido nesta passagem que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Isto nos traz à meditação o fato de que nós temos que saber quem nós somos, por que nós estamos aqui, qual é o objetivo da nossa vida. A palavra de Deus nos orienta no sentido de entender que Deus tem um plano para a vida de cada homem. Hoje o mundo tem mais de 7 bilhões e 200 milhões de pessoas, mas a grande maioria dessas pessoas nunca se fez essa pergunta: quem sou eu? Por que estou neste mundo? Qual é o objetivo da vida? Porque quando as pessoas começam a meditar no objetivo da sua vida neste mundo, para onde nós vamos depois que nós morremos, elas têm sim a tendência de buscar fazer alguma coisa para compreender a vontade de Deus para suas vidas. E a vontade de Deus é que todo homem se arrependa e aceite Jesus como o único Senhor e Salvador. Não existe outro objetivo para a nossa vida neste mundo. Nós fomos criados por Deus para sermos salvos. Nós não fomos criados para perder a nossa vida eternamente. A palavra de Deus diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas Ele deseja que todo homem se arrependa e busque a sua presença. Essa necessidade que Jesus tinha de mostrar aos seus discípulos que Ele estava trazendo para a sua pessoa a responsabilidade pela salvação da humanidade. Ele deixa bem definido quando ele discute com um fariseu e ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o objetivo do ministério do Cristo, do Filho do Deus vivo, que nós saibamos que Ele deu a vida por nós, que Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É isso que Deus quer para você. Deus quer que você saiba quem você é. Você é importante para Deus. Você está, sim, com um propósito neste mundo. Deus tem um plano para você e o plano de Deus é plano de salvação. O único meio de chegar até Deus é através de Jesus Cristo. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está abrindo a porta do entendimento para que você receba orientação do Espírito Santo na sua vida e entenda quem é você. A palavra de Deus nos diz que se sois guiados pelo Espírito, não haveis de cumprir a cobiça da carne. O Espírito Santo é que nos capacita a compreender quem nós somos neste mundo, por que nós estamos aqui e para onde nós iremos quando deixarmos este mundo. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa compreender quem é você. Busque sim a presença de Deus. Peça a Deus sabedoria para compreender tudo aquilo que você tem questionado. E você possa entender com a ajuda do Espírito Santo que você é um ser muito importante para Deus. E o plano de Deus para a tua vida é de vitória. Fique com Deus, no nome santo de Jesus. Que Deus abençoe a sua família e que você seja protegido no nome santo de Jesus. Amém.